base hidroeletrolítico, ele causa uma certa barreira, né, no aluno de graduação. Eu, por exemplo, lá na UFLA, pouco ouvi falar sobre isso, né, e muitas vezes ele é dado de uma forma não contextualizada, né, com a nossa rotina clínica. Então, ou anestésica, no caso. Então, a gente cria uma barreira sobre esse assunto, e eu, né, quebrei a cabeça bastante mesmo, para tentar trazer para vocês de uma forma mais simples. Qualquer dúvida pode me interromper a hora que for, tá? Por áudio ou por mensagem. Só me avisar a mensagem que não aparece aqui para mim. Mas pode interromper, tá bom? E se ficar muito extenso, eu peço desculpas. Eu ensaiei várias vezes, eu comigo mesmo no espelho, mas eu sempre, às vezes, acabo ultrapassando o tempo. Fiquem à vontade para sair, tá? Se tiver muito maçante ou para me interromper, tá bom? Então, vou falar o básico, né? Se o Jepa tiver interesse, a gente pode fazer depois um módulo mais aprofundado sobre equilíbrio ácido-base, tá bom? E sobre hemogasometria. Então, aqui a Gabriela já me apresentou, né? Aqui é um fluxograma de como vai funcionar a palestra. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a introdução, o que é o equilíbrio ácido-base, né? Como faz a coleta correta do exame. Depois eu vou falar sobre os sistemas tampões, né? Os sistemas tamponantes. São ele 4 sistemas, né? Proteínas plasmáticas, hemoglobina, que atua com os pulmões, o sistema ácido carbônico e bicarbonato, e o sistema ácido fosfórico e o fósforo, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco de NMGAP, que é uma ferramenta para a gente classificar os distúrbios do equilíbrio ácido-base, né? E depois nós vamos falar das principais causas de acidose, tanto metabólica quanto respiratória, as principais causas de alcalose, e no final da palestra eu vou colocar gasometrias reais da rotina, e a gente vai interpretar junto, né? Eu tenho que fazer jus ao título da palestra, né? Passo a passo. Então, a gente vai pegar uma hemogasometria e eu vou mostrar para vocês como eu faço. Não existe uma forma só, tá bom? O método que eu vou passar para vocês é o método de Henderson-Hasselbalch, desculpa, que é o método tradicional de interpretação da hemogasometria, mas existem métodos mais avançados, entretanto, envolvem muitas contas, que na rotina clínica você muitas vezes não consegue aplicar, tá? Então, o equilíbrio ácido-base é responsável por manter, né, o pH fisiológico. Lembre-se que nós mesmos, né, de forma natural, todos os seres vivos, a gente tem alterações no nosso pH. Então, quando a gente almoça, faz uma refeição mais pesada, não dá uma canseira depois que a gente come, né? O que é isso, gente? Produção de suco gástrico, do ácido clorídrico, né? A gente vai perceber que o íon H+, é um íon acidificante, né? E o cloro também é um íon acidificante. E daí forma o suco gástrico, então desloca da nossa corrente sanguínea o íon H+, e o ácido, o cloreto, né? Formando o ácido clorídrico, e daí, temporariamente, o nosso sangue fica ligeiramente alcalino. É por isso que a gente tem aquela lerdeza pós-prandial, né? Esse é só um exemplo, que a alcalose, por exemplo, metabólica ou respiratória, ela causa depressão do sistema nervoso central. Então, só para vocês perceberem que é um efeito fisiológico sobre o pH, né? Que o próprio corpo compensa depois, tá? Outra situação, muita gente quando está com fome fica irritada, né? Isso é normal, minha mãe fica muito irritada quando está com fome. Por quê? Porque quando a gente está com fome, através fica muito tempo em jejum, a gente produz corpos cetônicos, certo? Os corpos cetônicos, eles são ácidos, né? Então, o nosso pH fica ligeiramente ácido, pH sanguíneo. E o pH sanguíneo ligeiramente ácido faz com que nós nos tornemos agressivos justamente para ir à procura do alimento, né? No caso de onívoros e carnívoros, a gente tem que caçar, né, para comer, ou procurar, ou se locomover. Então, essa agressividade, ela é fisiológica, a gente ir atrás da caça, certo? Então, a hemogasometria, o próprio nome já fala, né? Hemo de sangue, gasometria gás, né? É o exame que avalia os gases sanguíneos e normalmente fornece de forma concomitante os eletrólitos, o bicarbonato e o base excess, que na verdade eu coloquei como déficit de base, depende se tiver negativo ou positivo o nome, tá? Vou explicar isso melhor. Então, o exame deve ser coletado em seringa específica, mas a gente
principalmente no meu R1, a gente não trabalhava com a seringa específica por um bom tempo, tá? Uma seringa específica de hemogasometria, de forma limpa a coleta, né? Então, o mais limpo possível, que dependendo da coleta, você vai acessar, né, tanto uma veia quanto uma artéria, então tem que ser muito limpo, tá? E em volume suficiente para não causar alterações ali pela presença da heparina, né? O sangue tem que ser heparinizado para você rodar a hemogasometria. E a hemogasometria arterial, ela é indicada em pacientes chocados, ou seja, pacientes bem comprometidos, semicomatosos, porque a punção arterial ela é uma punção dolorosa. Então, um paciente que está saudável dificilmente vai permitir que você faça a punção independente da artéria, a artéria femoral, a artéria podal dorsal, qualquer artéria de forma tranquila, né? Só se você sedar, mas eu não vejo sentido em sedar um animal para coletar uma hemogasometria arterial, né? No caso, a gente pode fazer isso em outros momentos, principalmente no animal anestesiado, que é na minha especialidade, né? Ou que possuam alterações respiratórias primárias. Aí sim, é interessante, né, você coletar a hemogasometria arterial para você avaliar a pressão arterial de oxigênio. Se em ar ambiente ela está diminuída, né? Então, aqui essa é a seringa de hemogasometria específica, tá? A principal vantagem dela é que ela tem heparina lítica, não heparina sódica. Então, quando você coleta o sangue, ela não interfere nos valores de sódio. Opa, perdão. O meu mouse é meio ruim, então você vê que ele passa sozinho, perdão. E outra coisa também, na seringa heparinizada, quando a gente heparina uma seringa com heparina sódica, o cálcio ionizado ele não é confiável, porque esse cálcio ele vai quelar do plástico da seringa, ao contrário dessa seringa específica, que você pode confiar nos valores de cálcio, tá? Então, tem que coletar com essa seringa. Uma dica muito importante, coletei o sangue, tem bolha dentro da seringa, você nunca puxa o êmbolo para trás, para depois puxar para frente para tirar o ar, tá? Quando você puxa o êmbolo para trás, você contaminou toda a sua amostra, com o ar ambiente, né? Por mais que o ideal é você coletar, certo? Colocar uma gaze na ponta da seringa e dando peteleco, né? Tirando essas bolhas de ar e empurrando o êmbolo sentido para cima, né? Para que o sangue saia, para que esse ar saia, e daí você veda com essa tampinha cinza. Então, nunca aspirar, tá? Se aspirou, você vai contaminar a sua amostra. Aqui é só um papel do nosso... Era como saía a nossa hemogasometria lá na Unesp, né? No aparelho de hemogaso, com todas essas informações aqui, a gente não vai interpretar, só para mostrar para vocês. Era tipo uma nota fiscal, a gente até zoava. Uma nota fiscal que a gente passava para o sistema no computador depois. Então, aqui é a coleta de um animal, né? O que está errado aqui? Sem luva, tá? Tem que usar luva, né? Vou falar para você que usava muita luva? Não usava. Mas agora, né, que eu saí da residência, tudo particular, a gente se policia muito mais em relação ao uso de luvas. Muito, muito mais. Então, o ideal, né, usar luva. Aqui é da artéria femoral, provavelmente esse animal ou estava sedado, ou estava imunocomprometido, de alguma forma comprometido, e difícil o animal permitir a punção arterial. E aqui, no caso, eu estava numa anestesia, né, aqui eu canulei a artéria podal dorsal, e daí você pode tirar, isso aqui é para a leitura de método da pressão arterial invasiva, né? Tem um sistema aqui, você pode tirar essa agulha, sempre puxar um pouquinho de sangue antes de coletar hemogás, porque fica um pouco de sangue heparinizado aqui, isso pode dar hemodiluição, dar valores errados, né? Então, tira um pouquinho e depois coleta a gasometria, tá? Sempre que coletar a hemogasometria, aferir a temperatura. Os gases sanguíneos são corrigidos através da temperatura. Então, sempre que coletou a gaso, pede ao estagiário ou você mesmo que coletou, já afere a temperatura imediatamente, antes de rodar a gasometria. A amostra pode ser guardada por até 2 horas em gelo, ok? Entretanto, lembre-se que o sangue é um tecido vivo, e quanto mais tempo ele fica na seringa, maior a metabolização, certo? Maior a produção de CO2 dentro daquela seringa, né? Então, às vezes, a sua PCO2 pode dar alterada. Então, sempre que possível, rodar o mais rápido possível, ok? Conceitos importantes para vocês entenderem os sistemas tampões, tá? Então, o pH, não sei se vocês já procuraram isso na vida. O pH é uma sigla que significa potencial hidrogeniônico, e ele é utilizado para expressar as concentrações de íons em uma solução, ou seja,
o pH é inversamente proporcional à concentração de íons. Então, de íons H+. Então, quanto mais íons H+ eu tenho, menor o meu pH. Quanto menos, maior o meu pH. Então, os ácidos, eles são compostos doadores de prótons. Vocês vão ver que ácidos fortes, a maioria os ácidos fortes, na verdade, sempre eles estão em maior parte, na forma dissociada, ou seja, na forma que possui carga elétrica, né, do que na forma não dissociada, ok? Enquanto bases são compostos recebedores de prótons, então elas associam íons H+. E então, ficam na maioria dos líquidos, né, na maioria dos meios, em modo, a gente chama molecular ou associado. A constante de dissociação é que vai determinar se um composto é um ácido, ou uma base forte, ou um ácido, uma base fraca. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que no sistema tampão, né, o ácido, por exemplo, um tipo de acidose metabólica, o ácido lático, ele é produzido. E o ácido lático, ele é um ácido forte. Então, você vai observar que ele vai estar em maior parte, né, no meio que ele está, de uma forma dissociada. E o nosso principal vilão ácido, entre aspas, é o íon H+, tá? São necessárias 20 moléculas de bicarbonato para tamponar uma molécula de íon H+, tá bom? Uma molécula, na verdade, de ácido carbônico. Então, os ácidos fortes, eles são os que mais interferem, né, os ácidos fixos, que a gente chama, que são provenientes do metabolismo, eles são os que mais interferem no pH, porque o íon H+, ele é produzido pelo metabolismo durante o nosso dia, e daí é o nosso rim e o nosso pulmão, que regula a quantidade para manter o pH fisiológico, né, entre 7,35 e 7,45 na maioria das espécies. Tá? E o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Então, vocês vão ver que o ácido carbônico, ele tem menos importância no pH do que outros tipos de ácidos, ok? Os ácidos inorgânicos, por exemplo. Então, o primeiro sistema tampão, né, eu falei que eram 4, as proteínas plasmáticas, né, então, proteínas plasmáticas são representadas 80% pela hemoglobina, perdão. Então, a hemoglobina é a mais proteína, né, intracelular, citoplasmática, na verdade, né? Tem a hemoglobina, representa cerca de 80%. E 20% a albumina, certo? Então, toda proteína é formada por aminoácidos, né? O que vai determinar o nome do aminoácido é o radical, mas todos os aminoácidos têm um grupo amino e um grupo carboxila, ok? Então, notem, aqui eu tenho o NH2, né? E o grupo carboxila. Só que os aminoácidos, eles estão em equilíbrio em duas formas. Eles vão ter tanto o grupo amina, ou o grupo amônio, NH2 ou NH3, tanto o grupo carboxila ou o grupo carboxilato, tá? Então, eles normalmente, numa situação fisiológica, estão em equilíbrio nessas formas, né? Agora a gente vai ver como que funciona esse sistema tampão em distúrbios, tanto na acidose quanto na alcalose, independente se é metabólico ou respiratório, tá? Então, na acidose, pessoal, acidose, pensem, eu tenho um animal com excesso de íons H+. Por enquanto, vamos focar no íon H+, tem outros elementos ácidos, mas vamos focar neles, principalmente. Então, eu tenho um animal cheio de íon H+, certo? Se eu tenho um animal cheio de íon H+ circulando, lembra que eu falei que é um sistema tampão intracelular, principalmente? Então, o que vai fazer? O aminoácido, ele vai associar, ou seja, vai pegar íons H+ para ele. Então, eu vou ter os aminoácidos em maior forma, na forma amônia. Então, de NH2, ele vai pegar um íon H+ circulante e vai se tornar NH3. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele vai estar na forma carboxilato, ele vai agregar um íon H+, né, na tentativa de tamponar esse ácido, esse íon H+,
e você vai ter os aminoácidos na maior parte, em todas as formas, né, carboxila, ok? Então, você aumenta o grupo amônia, né, porque ele associa íon H+, e aumenta, aqui eu coloquei errado, perdão, era em carboxila. Você aumenta, né, o grupo carboxila porque ele está associando íons H+, entenderam? Só que esse sistema ele também satura, certo? Então, teoricamente, é uma proporção 50%. 50% amino, 50% amônia, 50% carboxila, 50% carboxilato. Quando eu tenho um distúrbio ácido-base, aí essa proporção muda, né, dependendo do distúrbio. Então, você vai ter mais grupo amônia, mais grupo carboxila, ok? Na alcalose, pessoal, eu tenho um déficit de ácido ou um excesso de base, entenderam? Então, ou eu tenho um excesso de bicarbonato, ou eu tenho um déficit de algum ácido. E a gente está falando aqui principalmente do hidrogênio, que é o principal, é o que mais interfere no pH, por isso que a gente fala muito do hidrogênio. Então, na alcalose, o paciente tem pouco hidrogênio, certo? Um pouco hidrogênio. O que o corpo fala? Vou mandar hidrogênio, né? Vamos supor que o animal tem um excesso de bicarbonato. Então, eu vou liberar hidrogênio para a circulação, para esse hidrogênio reagir com o bicarbonato, né? E ser tamponado. Diminuir os níveis de bicarbonato, ou seja, formando ácido carbônico. Vocês vão ver que um hidrogênio com o bicarbonato forma ácido carbônico. Ah, Wesley, estou formando ácido. Tenho alcalose, estou formando ácido para combater. Então, qual forma vai ter mais na alcalose? Eu vou ter mais a forma amina e mais a forma carboxilato. Por quê? Porque o organismo ele vai dissociar, vai liberar íon H+ para a corrente, tá bom? Entenderam isso? Isso é um tipo, é um dos tampões. O tampão intracelular, né? Onde o principal representante é a hemoglobina, 80%, e 20% é a albumina. Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Então, a hemoglobina, além dela ter essa função de proteína intracelular, né, ela está dentro da hemácia, ela tem uma segunda função muito interessante, tá? Esse é o equilíbrio, né, entre, aqui é o ácido carbônico, aqui é o bicarbonato, certo? Então, essa reação ela ocorre em equilíbrio, e dependendo do distúrbio ácido-base que você desloca ela para a esquerda ou desloca ela para a direita, certo? Lembre-se que a tendência é o equilíbrio. Então, se eu tenho mais bicarbonato, o corpo vai dar um jeito de deslocar para a esquerda, para eu ter mais ácido carbônico e voltar ao equilíbrio, né? Se eu tenho muito íons H+, formando ácido carbônico, o corpo vai dar um jeito do quê? De aumentar a formação de bicarbonato e excretar íons H+, né? Para você manter o equilíbrio. Então, a hemoglobina, além do sistema proteína intracelular, ela funciona da seguinte forma. Quando ela associa um íon H+, por exemplo, na acidose, lembre que a proteína associa íons H+, que estão circulantes, certo? Vou tomar uma água. Está associando íons H+. Isso dá um sinal para a hemoglobina e fala, opa, você tem muito ácido, estou associando um íon H+, então eu não quero saber do CO2, não. Né? Então, eu vou diminuir minha afinidade pelo CO2. Muita gente acha que a hemoglobina, ela carrega CO2. Não, ela carrega oxigênio. O CO2, no corpo, o CO2, ele é produzido pelo metabolismo, ele é carregado de duas formas. Bicarbonato ou ácido carbônico, pelo sangue, tá? Não é a hemoglobina que carrega o CO2. Então, no caso da acidose, né, associou íon H+, ela fala, opa, eu vou diminuir minha afinidade pelo CO2. Diminuindo a afinidade pelo CO2, ela diminui a formação de ácido carbônico, né, através da inibição da enzima anidrase carbônica. Quando você inibe essa enzima, eu vou ter a maior produção de CO2 e água. Eu tenho maior produção de CO2, pessoal, como que o CO2 é eliminado? O excesso de CO2, como ele é eliminado do organismo?
Quando você corre, você aumenta seu metabolismo basal. Você fica ofegante por quê? Excesso de CO2. Então, quando eu diminuo minha afinidade pelo CO2 significa que eu vou fazer com que o animal hiperventile, tá? Então, o animal vai hiperventilar, vai ficar ofegante, para eliminar esse CO2. Então, na acidose, né, acidose metabólica, eu tenho normalmente um mecanismo compensatório dos pulmões, que é imediato, tá? Cerca de minutos, no máximo horas. Ele é imediato, o animal hiperventila. Então, na acidose metabólica, eu tenho uma hiperventilação. Nos cães, nos gatos, isso não acontece, tá? Gato é diferente. O gato não compensa a acidose metabólica hiperventilando, ok? Então, depois vocês vão ver lá na hemogasimetria que quando eu hiperventilo, se eu estou diminuindo o meu CO2, eliminando, quem vai estar mais baixa? A minha PCO2, que é a pressão, né, ou a PaCO2, que é a pressão arterial de gás carbono, de dióxido de carbono, tá? Então, vocês vão ver ela diminuída. Entenderam essa parte? Então, essa hiperventilação, a gente pode chamar de alcalose respiratória compensatória. Por que compensatória, pessoal? Vocês vão ver que existem distúrbios primários que causam alcalose respiratória. Então, você tem que saber diferenciar se o distúrbio é primário, uma alcalose respiratória primária, ou se o distúrbio é secundário, ou seja, compensatório a uma acidose metabólica. Tá bom? A gente vai ver tudo isso na gasometria, vai abrir a cabeça de vocês. Só quero mostrar como a hemoglobina atua com os pulmões, certo? E aqui ocorre simultaneamente com os rins. Mas os rins, eles são um mecanismo de defesa tardio, eles demoram em torno de 3 a 4 dias para começar a atuar. Mas aí eu vou explicar separado para ficar didático, mas tudo isso ocorre ao mesmo tempo, tá? Né, então, diminui o ácido carbônico porque eu tenho uma acidose. Ah, mas e se eu tenho uma alcalose? Opa, se eu tenho uma alcalose, significa que a hemoglobina, o que ela está fazendo? Ela está dissociando íons H+. Ou seja, ela está mandando íons H+, para a circulação, né? Lembra que ela é uma proteína intracelular? E daí, o que ela fala? Opa, se eu estou mandando íons H+, significa que eu tenho que aumentar a minha afinidade pelo CO2. Então, ela aumenta a afinidade pelo CO2. Se ela aumenta a afinidade pelo CO2, através do aumento da atividade da enzima anhidrase carbônica, que conjuga CO2, né, do metabolismo, com água, do sangue, certo? Então, você vai aumentar a produção de ácido carbônico na alcalose, né? Então, o animal, ele hipoventila, certo? Ele hipoventila para aumentar o CO2, ou seja, eliminar menos CO2, perdão, e, consequentemente, formar mais ácido carbônico. Seria lindo se isso funcionasse tão perfeito, mas os sistemas tampões, né, na alcalose, eles são menos eficazes do que na acidose, tá? A alcalose é muito mais grave do que uma acidose, porque os sistemas tampões não funcionam muito bem na alcalose. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando eu tenho uma hipoventilação, eu tenho um aumento do CO2 circulante, certo? Consequentemente, eu tenho um aumento da minha pressão arterial de CO2. Só que o nosso organismo, ele não deixa aumentar muito essa PCO2, porque isso se aumentar muito, você pode causar hipoxemia. Vou explicar depois para vocês. Então, o nosso corpo, ele tem quimiorreceptores no bulbo, né, no centro respiratório, e quimiorreceptores no seio aórtico e carotídeo. Então, quando esse CO2 começa a subir, o organismo fala, não importa que eu estou em alcalose, eu vou hiperventilar para diminuir essa PCO2. Então, o animal, ele não consegue compensar muito bem a alcalose metabólica, né, causando hipoventilação, entendeu? Por quê? Porque esse sistema não é muito eficaz, né, os quimiorreceptores não deixam o CO2 subir muito, porque se subir muito, você vai ter uma hipoxemia do tipo 2.
Então, quimioreceptores não permitem hipoventilação. Então, sempre que você der de cara com uma alcalose metabólica, saiba que você está um pouco mais lascado do que quando você está lidando com a acidose metabólica, tá bom? Mas também dá para corrigir. Vamos lá, vocês vão ver isso. Entenderam como o pulmão e a hemoglobina funcionam? Trabalham juntos, né? E como a hemoglobina, linkando a hemoglobina como uma proteína intracelular, então, é tudo através da associação e dissociação de íons de hidrogênio, certo? Bom, agora eu vou falar, esse é o último, tá? O sistema tampão, é o bicarbonato ácido carbônico. Eu não vou falar do sistema fosfato ácido fosfórico, porque atua de uma forma muito semelhante. E esse sistema é o principal sistema extracelular. Então, a hemoglobina é o principal sistema, né, sistema tampão intracelular, e o bicarbonato ele é o principal extracelular e o mais eficaz como sistema tampão. Então, aqui eu tenho, né, uma relação entre bicarbonato de sódio e ácido carbônico. Lembra que eu falei para vocês? E o corpo, ele carrega o CO2, né, um ácido volátil, ou como bicarbonato, ou como ácido carbônico. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês já, é que o sódio, gente, ele é um elemento alcalinizante, tá? Então, o sódio e o potássio são elementos alcalinizantes. O cloro e o hidrogênio são elementos acidificantes. Anotem isso aí num cantinho, para vocês conseguirem entender depois o resto, tá bom? Não esquece. Então, sódio, potássio, elementos alcalinizantes. Hidrogênio e cloro, elementos acidificantes. Ah, Wesley, e o cálcio, e o magnésio? Relaxa, não se preocupe com isso não, porque eles têm pouco efeito na eletroneutralidade, tá bom? Então, a gente tem essa relação, né, em harmonia. Para cada 20 ácido, para cada um ácido carbônico, tem 20 bicarbonato, e o pH fica lindo lá, 7,35, 7,45. Se eu tenho uma acidose, pessoal, tenho mais íons H+, correto? O que o corpo vai fazer? Lembra que eu falei que o sódio é uma substância alcalinizante? E eu estou em acidose. O meu corpo vai doar esse sódio para a corrente sanguínea, ou seja, vai dissociar do bicarbonato esse sódio para a corrente sanguínea, para alcalinizar o meio, e vai pegar um íon H+, né, para retirar o íon H+, que é o principal velão ácido, retirar esse íon H+ do organismo. Então, ele doa um sódio e pega um íon H+. Aí você fala, pô, Wesley, se eu pegar um íon H+, o que vai ser formado? Opa, vai ser formado mais ácido carbônico. Pô, mas é irônico isso? Não, gente. O ácido carbônico é um ácido fraco, tem menos efeito sobre o pH. Agora, o hidrogênio, normalmente ele é um ácido forte. E ele sim tem efeitos sobre o pH, entendeu? Então, isso é uma forma de tamponar. Só que o sistema bicarbonato ácido carbônico, ele funciona com o rim, principalmente, né? Então, eu tenho diminuição do sódio, na verdade, né, do bicarbonato de sódio, e o aumento do ácido carbônico. Só que daí, como que o organismo faz isso? O rim é muito esperto. Lá no rim, o que ele faz? Ele pega de volta o elemento alcalinizante, o sódio, ó, reabsorve o sódio. Isso aqui, ó, é sentido, vai para fora do corpo, tá entre o corpo que vai para fora, isso aqui é o corpo, tá? Então, esse aqui é o sentido, tá voltando para o corpo, beleza? Então, o rim, ele é muito esperto, ele cata o elemento alcalinizante de volta. Então, reabsorve sódio, e ele manda, né, secreta, o íon H+ para fora do corpo. Ele troca pela bomba sódio e hidrogênio. Troca o elemento alcalino por elemento ácido, tá? Esse bicarbonato que ia ser eliminado pela urina, ele associa com o bicarbonato, né? O bicarbonato esse íon hidrogênio, e forma ácido carbônico, que por sua vez
pelo pKa do lumen tubular, vai estar em mais quantidade na sua forma dissociada, em água, que forma urina, e dióxido de carbono. O CO2, pessoal, por sua vez, ele entra na célula tubular, certo? O CO2, vocês vão ver que ele é extremamente difusível, não sei se essa é a palavra certa. Ele difunde de forma muito fácil pelas membranas, tá? Então, o CO2, ele entra na célula tubular, e olha que legal, através da anidrase carbônica, esse CO2, ele é associado em água, com água, né? Forma ácido carbônico de novo, e aqui na célula tubular, devido ao pKa da célula, pKa, eu esqueci de explicar para vocês, é o que vai determinar se eu vou ter mais forma dissociada ou mais forma associada. Lembra que eu falei? A constante de dissociação é o pKa, tá? Então, aqui na célula tubular, pelo pKa da célula, eu vou ter mais o ácido carbônico, mais na forma dissociada. Dissociado em que, Wesley? Em bicarbonato, que o corpo pega de volta, e o hidrogênio que o corpo joga fora de volta. Então, vocês entendem que o rim, isso é só um dos mecanismos, tá? Dos mecanismos. Não vou explicar todos, porque eu acho que é muita informação. Então, isso é um dos mecanismos de como o rim reabsorve bicarbonato na acidose, né? Reabsorve sódio. Quem vem junto com o sódio, pessoal? Sempre água, né? Se absorveu sódio, absorveu água. Lembra do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E excreta íons H+, na urina. Ah, e como faz para não ter acidose dos túbulos, né? Do lumen tubular? Daí tem um mecanismo, que você tem o cloreto de amônio, que depois se torna cloreto de amônio, e através da glutamina eles formam cloreto de amônio e é excretado com cloreto de amônio. Não vou entrar em detalhes. Entenderam? Então, Wesley, qual que é a lição para casa? O que eu tenho que tomar para casa? O rim, na acidose, ele reabsorve sódio, que é um elemento alcalinizante, excreta hidrogênio, que é um elemento acidificante, e reabsorve bicarbonato, que é um elemento alcalinizante, formando bicarbonato de sódio. Entenderam? Então, a princípio, entrega o sódio, pega um hidrogênio da circulação. Ah, formou um ácido carbônico, tudo bem, um ácido fraco. Chega lá no rim, o ácido carbônico, aqui dissociado, né? Como pelo pKa, o CO2 volta para a célula e a água da urina. O CO2 volta para a célula, forma de novo ácido carbônico, né? E, por sua vez, no pKa da célula tubular, é formado bicarbonato e o hidrogênio, e joga esse outro e o hidrogênio para fora. E assim ele vai eliminando o hidrogênio e reabsorvendo bicarbonato e sódio. É isso que vocês precisam decorar, tá? Decorar não, saber. Reabsorve sódio, bicarbonato, excreta e o H+. Wesley, e na alcalose? Aí ferrou tudo. Né? Lembra que eu falei para vocês que os sistemas tampões não funcionam bem na alcalose? Não funcionam mesmo. Na alcalose, qual que seria o princípio, pessoal? Eu tenho mais bicarbonato, certo? Né? Tenho ou mais bicarbonato, ou eu tenho um déficit de ácido. Então, o corpo, o ácido carbônico, ele dissocia um íon hidrogênio para a circulação. Dissociando um íon hidrogênio para a circulação, quem que eu vou formar? Se eu tirar um hidrogênio daqui, ó, vou formar bicarbonato. Pô, de novo, está em alcalose, vai formar bicarbonato? Pera aí. No caso da alcalose, o rim vai lá e ele não reabsorve o sódio, ou seja, ele excreta o sódio, e a célula tubular ela tem a capacidade de secretar íons H+ para dentro do corpo. Entenderam? Então, o rim ele não reabsorve o sódio, e, consequentemente, não reabsorve a água, ou seja, ele excreta o sódio, e a célula tubular ela secreta íons hidrogênios para dentro do corpo. Só que o rim, a gente pode falar que o rim ele é um órgão egoísta, né? Isso quem assistiu uma aula, que a doutora Nádia, professora doutora da Federal Fluminense, ela fala que o rim é um órgão egoísta. O corpo, toda vez que ele excreta sódio, ele perde água, ou seja, desidrata. E quando o rim está excretando sódio, peraí, que travou aqui.
Quando o rim está excretando sódio, quem que é ativado, pessoal? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, para aumentar a reabsorção de sódio e água. Então, esse sistema, ele funciona até determinado ponto, depois não funciona mais, tá? Então, os sistemas tampões são menos eficazes na alcalose do que na acidose. Então, muito cuidado quando você pegar um paciente em alcalose. Pronto, a parte mais pesada passou, tá? Esse anion gap é tranquilo. Então, qual que é o nome? Anion gap. O que o anion gap me fornece? Através do anion gap, dependendo da acidose, eu consigo classificá-la, né? Classificá-la se ela tiver aumentada. É muito importante, gente, a gente avaliar a hemogasometria com a clínica do animal, com os outros exames, o hemograma, bioquímico e tudo mais. Não adianta se pegar só hemogaso na mão. Vou mostrar isso para vocês. Tá? Tem que saber a clínica do paciente, senão você vai ficar supondo 1000 possibilidades. O exame hemogasométrico é um exame auxiliar. Muito importante. Porém, auxiliar. Então, o anion gap, diferença de ânion, né? Segundo a lei da eletroneutralidade, os cátions menos os ânions tem que dar zero. Né? Isso é a lei da eletroneutralidade do nosso organismo. Só que o anion gap, ele tem os cátions não mensurados, que são o cálcio e o magnésio, principalmente, que eu falei para vocês que não tem tanta importância no equilíbrio elétrico, né, do nosso organismo, e tem os ânions não mensurados. Entretanto, pessoal, esses ânions não mensurados, eles são 3 principais. O lactato, os cetoácidos e os ácidos inorgânicos. Ou seja, o H+, é um ácido orgânico fixo, e o CO2 é um ácido orgânico volátil. Existem ainda os ácidos inorgânicos, né? O ácido fosfórico, o ácido sulfúrico, acho, isso. Então, você tem os ácidos inorgânicos, que também não entram na conta do anion gap. É por isso que existe um gap, porque não entram nem os ânions não mensurados e nem os cátions não mensurados. Então, esse gap, né, considerando só o sódio, a diferença entre a soma do sódio com potássio e a soma do cloro com bicarbonato é entre torno de 12 a 24. Acima disso, pessoal, se eu tenho um animal que está em acidose metabólica e eu tenho um anion gap aumentado, lembra que eu falei que os cátions não têm muita importância na eletroneutralidade? Quem tem importância? Os ânions. E daí eu tenho o lactato, né? Os cetoácidos, que é o acetato e o beta-hidroxibutirato, e as proteínas também têm carga negativa. E eu vou mostrar para vocês que as proteínas plasmáticas interferem no anion gap. Então, quando eu tenho uma acidose metabólica com o anion gap aumentado, se o lactato também está aumentado, que ele sai na gasometria, opa, provavelmente uma acidose lática. Para por aí? Não, o paciente pode ter uma acidose lática e uma acidose e uma cetoacidose. O paciente diabético, ele desidrata muito rápido, vomita, poliúria, né? Se ele desidrata, ele vai ter hipoperfusão, metabolismo anaeróbio, hiperlactatemia. Certo? Então, o anion gap, ele guia, basicamente, para classificar a acidose, tá? Mas eu não posso bater o martelo, é só acidose lática, não necessariamente. Claro que outros exames me falariam se ele tem cetoacidose, né? Aqui, eu esqueci de colocar os ácidos inorgânicos, tá? Os ácidos inorgânicos, eles são excretados exclusivamente pelos rins. Se eu tenho um aumento dos ácidos inorgânicos, eu tenho algum problema no rim, tanto problema renal quanto problema pós-renal, ou seja, uma obstrução, uma ruptura de bexiga, né? É uma insuficiência renal grave, onde os ácidos inorgânicos não estão sendo excretados. Então, se eu tenho um paciente com insuficiência renal e com hipovolemia severa, eu vou ter um paciente com lactato alto e com os ácidos inorgânicos altos. Então, eu não posso bater o martelo qual é a acidose metabólica normoclorêmica, eu vou explicar por que depois, e com anion gap aumentado, né, ou uma acidose lática ou acidose urêmica. Pode ter esses dois estudos. Entendeu? Então, o anion gap ele só nos guia.
Então, eu posso ter distúrbios mistos de efeitos aditivos sobre o pH, ou seja, 2 distúrbios vai diminuir o meu pH. E esses bichos são os que estão mais ferrados. Entenderam o conceito de Onion Gap? Tranquilo, né? Podem me interromper, tá? Se estiver falando muito rápido, o horário que vocês quiserem. Deixa eu ver que horas é aqui. Tá, vou dar uma aceleradinha, de terminar umas 8h30 por aí. Então, agora vamos classificar, né, as acidoses, acidose metabólica, tá? Então, acidose metabólica normoclorêmica. Por que normoclorêmica? Porque o cloro, nesse caso, ele não está aumentado, né? O cloro, ele aumenta em situações principais que o bicarbonato está diminuído. Lembra da eletroneutralidade? Se o bicarbonato diminui, o cloro ele tende a diminuir, né, tentando compensar, mas ele não consegue, então ele fica aumentado. Tá. Então você teria aí uma acidose metabólica hiperclorêmica, que eu vou falar para vocês qual é a situação. Então a acidose metabólica normoclorêmica, ou seja, é a que tem o anion gap aumentado. Então a acidose lática é uma acidose muito comum no paciente em sepse, tá? Que eu tenho uma hipovolemia relativa, né? Mas muitas vezes eu não tenho falta de fluido, mas eu tenho vasodilatação periférica. Então, ou seja, o sangue não chega onde ele tem que chegar. Né? A minha pressão de perfusão, ela está prejudicada. Então, no caso da acidose lática, na minha gasometria, o lactato vai estar aumentado. E, consequentemente, o anion gap vai estar aumentado. Ah, mas ele pode ter situações que o anion gap não vai estar aumentado? Podem sim. Se o animal tem, por exemplo, uma hipoproteinemia, principalmente uma hipoalbuminemia. Lembra que eu falei que as proteínas são ânions? Né? Se eu tenho uma hipoalbuminemia, aqui, essa parte da curva vai estar diminuída, essa parte da equação, né? Consequentemente, muitas vezes o anion gap ele não vai estar aumentado, tá? Pode mascarar o anion gap. Mas, normalmente, o que a gente vê numa acidose lática é o anion gap aumentado. Então, no caso da acidose lática, o lactato está aumentado, certo? Como você trata? O lactato, pessoal, ele é o nosso marcador, ele não é o nosso vilão. O lactato é um marcador de produção de ácido lático. Tá? O ácido lático é um ácido forte, ou seja, ele está na forma dissociada, na forma ionizada, ou seja, de íons H+, e lactato. O que a gente mensura é o lactato, e baseado no lactato, a gente pressupõe, né, que eu tenho íons H+ sendo liberados, certo? Então, já vi veterinário com mais de 10 anos de carreira, né, numa acidose lática, falar, não vamos usar o ringer com lactato porque ele está em acidose lática. O lactato está alto. Gente, está totalmente errado. Ok? Quando você usa uma solução cristalóide, né, para hidratar, primeiro, que o lactato, o ácido lático, ele é produzido quando tem metabolismo anaeróbio. Lembra do ciclo de Krebs? Que o piruvato, ele, através da acetil-CoA, ele entra na fosforilação oxidativa, né, na presença de oxigênio, produzindo 36 ATPs. Quando eu não tenho oxigênio, o piruvato, ele entra em outra via, tá? Formando, né, entra no metabolismo anaeróbio, formando ácido lático, certo? Isso gera em torno de 4, 6 ATP, enfim, é muito menos energia. Mas a produção de ácido lático é um mecanismo de defesa. Pô, não está chegando oxigênio aqui, eu preciso continuar produzindo energia, entendeu? Quando eu hidrato esse paciente com ringer com lactato, eu estou perfundindo esses tecidos novamente, ou seja, se não for um problema primário, né, de oxigênio terapia, eu estou perfundindo, eu estou levando oxigênio para esses tecidos, eu interrompo a produção de ácido lático, consequentemente, eu diminuo o lactato. E outra coisa, o lactato que tem o ringer com lactato é só o lactato, não é o ácido lático. O lactato, gente, ele entra em duas vias metabólicas, que é a gliconeogênese hepática, ou seja, ele consome íons H+, que são vilões ácidos, né?
e produz ainda energia para o corpo. E no metabolismo oxidativo, o lactato consome íons H+, formando CO2 e água. Então, gente, não tem por que você não usar o Ringer com lactato numa acidose lática, né? Na verdade, o Ringer com lactato é a solução mais balanceada que nós temos no mercado. É a mais fisiológica. A solução fisiológica não é nada fisiológica, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Seria sobre equilíbrio hidroeletrolítico. Entenderam? Então, o tratamento para acidose lática é hidratar, reposição volêmica agressiva, baseada em metas hemodinâmicas e metas de perfusão tecidual. Ferir o lactato, TPC, borburismo, coloração de mucosa, débito urinário, tá? Não seguia somente pela pressão arterial. Exceto um paciente que vai ser submetido a uma anestesia geral, ele chega muito mal, né? Normalmente se baseia só pela pressão, mas claro, a gente tem lá o lactato também na hemogasometria. A cetoacidose diabética, ela é uma acidose metabólica normoclorêmica. O anion gap está aumentado por conta do aumento dos cetoácidos. Aqui eu coloquei um esquema, desculpa, está bem embaçado, mas só para vocês verem que, né, você não tem resistência à insulina, aumenta a produção hepática da glicose, hiperglicemia, e aumenta a lipólise, lembra? Ácido graxos voláteis. Aumenta a cetogênese, ou seja, aumenta a produção de corpos cetônicos, que são elementos ácidos. Então, no caso da cetoacidose diabética, você tem que tratar com insulina e fluidoterapia. Por quê? A cetoacidose diabética causa muito vômito e o paciente tem poliúria. Então, provavelmente, esse animal não tem só cetoacidose diabética, ele tem uma acidose lática também. Lembra que eu falei? Por hipoperfusão. Então, você tem que hidratar esse paciente, né? Fluidoterapia agressiva e insulinoterapia. O bicarbonato, gente, não é para ser feito em cetoacidose diabética. Eu já fiz uma vez, tá? Eu não tinha esse conhecimento muito bem na minha cabeça, mas não aconteceu nada. Assim, um animal, eu corrigi na época para -5, pelo déficit de base, vou explicar para vocês, e o animal não teve uma alcalose metabólica iatrogênica. Mas o tratamento é insulinoterapia, tá? A insulinoterapia, você interrompe a produção de corpos cetônicos e a tendência do paciente voltar ao equilíbrio ácido-base normalmente, ok? Por que o bicarbonato baixo, pessoal? Se eu tenho aumento de produção de elementos ácidos, quem que vai tamponar? Bicarbonato, tá? Então, não é para repor bicarbonato, exceto nessas condições, e ainda assim é controverso, tá? Esses valores eu encontrei no Nelson e Couto, mas eu tenho uma colega que é endócrino, eu não sei se ela faria, não. Então, é bem controverso, não é para fazer bicarbonato, beleza? Eu já fiz, já e tomei um xingão dela. Saudades, inclusive. E a acidose urêmica, né, que é a acidose causada pelo acúmulo de ácidos inorgânicos, fosfatos, sulfatos, né, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, que, no caso, você não tem a eliminação pelos rins, a excreção é toda pelo rim. Então, insuficiência renal aguda, grave, uma caso de obstrução uretral, uma detuíte num gato, por exemplo, ou no caso de uma ruptura de bexiga, você tem um acúmulo desses ácidos inorgânicos na cavidade abdominal, você tem o peritônio, certo? Na urina, né? Então, nesses casos, você tem uma acidose urêmica, o anion vai estar aumentado, e no caso do gato, por exemplo, obstruído, com detuíte, doença do trato urinário inferior, você ainda tem uma acidose lática, porque esse gato, ele está em anorexia, está em adipsia, né, porque dói pra caramba, esse gato está bem desidratado, muitas vezes chegava lá um gato em decúbito lateral, lactato alto, o anion gap mais aumentado ainda. Normalmente, esses distúrbios que se somam, aumentam ainda mais o anion gap, tá? Tratamento. Causa base. Está obstruído, desobstruir, se for uroperitônio, entrar em cirurgia, insuficiência renal, manejo, fluidoterapia, certo? Estimular a volta de produção de urina, né, para fazer com que esses ácidos inorgânicos sejam excretados. Muito importante. O potássio, ele é exclusivamente excretado pelo rim. Se o rim não está excretando sais inorgânicos, muitas vezes ele não está excretando potássio.
e daí você pode ter hipercalemia, tá? Insuficiência anúrica ou oligúrica. Hipercalemia mata. Não sei se vocês lembram, o potássio interfere no potencial de membrana, principalmente dos cardiomiócitos atriais e, em casos severos, dos cardiomiócitos dos ventrículos. Acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, o union gap aqui no caso está normal, né? E eu tenho um aumento do cloro porque eu estou perdendo um elemento básico, ou seja, eu estou perdendo bicarbonato. Na causa da perda do bicarbonato, eu vou ter um aumento do cloro, por mais que o cloro ele tende a diminuir, né, seguindo a lei da eletroneutralidade, mesmo assim ele permanece aumentado, tá? Qual que é a principal causa de perda de bicarbonato? Principalmente em diarreia patogênica, tá? O líquido é rico em bicarbonato e pobre em cloreto, né? Muitas vezes esse animal que tem diarreia, ele vomita também, então vocês vão ver que eu tenho um distúrbio misto de efeito antagônico, e às vezes o pH está normal, mas o bicarbonato está baixo e o cloro está baixo, tá? Porque ele vomita e porque ele tem diarreia. Então, você tem que tratar, na verdade, os dois, né? Diminuindo o vômito, corrigindo, hidratando, né? Mas você vai ver que muitas vezes o distúrbio primário é o que causa a alteração do pH. Outras causas de acidose metabólica hiperclorêmica, acidose tubular renal, né? Você tem alguma alteração nos túbulos renais, onde lembra que eu falei para vocês que a amônia, cloreto de amônia, ele se liga ao íon H+, e tampona o íon H+, né, e é excretado como cloreto de amônio, às vezes pode ter algum problema no rim e levar a acidose tubular renal. Diuréticos inibidores da anidrase carbônica, lembra que eu falei? Que a anidrase carbônica é quem na urina vai pegar o CO2 e vai associar com o íon hidrogênio, formando um ácido carbônico, que depois vai ser associado na célula tubular renal, né? Enfim, se você tem um inibidor dessa anidrase, você vai ter uma acidose, porque ele não vai ser conjugado, né? E depois ser não conjugado para ocorrer a reabsorção de bicarbonato e a excreção de hidrogênio. No caso do hipoadrenocorticismo, não sei se vocês lembram que você tem problema na produção de aldosterona, né? Então, você tem um aumento na excreção de sódio no hipoadrenocorticismo, que é um íon alcalinizante, certo? Inclusive, você ainda tem um aumento da retenção de potássio. Então, você tem diminuição do sódio e aumento do potássio. Então, essa excreção exacerbada de sódio pode levar a uma acidose metabólica. Wesley, quando que eu faço a reposição de bicarbonato? Na Unesp, a gente usava os critérios de pH abaixo de 7,2, dependendo do professor, na verdade, da pessoa que a gente perguntava, 7,2 ou 7,15, e o déficit de bases, ou seja, eu tenho um déficit de substâncias base, certo? No sangue. Mais negativo do que menos 10. Se é déficit, é negativo, certo? Então, quando eu tinha valores mais negativos que menos 10, junto com o pH abaixo de 7,2, ou 7,15, e o 7,15 ou abaixo, ou 7,2 ou abaixo, a gente fazia a reposição de bicarbonato concomitante a outras terapias. Se a acidose era lática, por exemplo, né, fluidoterapia agressiva. Muitas vezes a acidose severa, ela tem que ser combatida, né, porque esse animal ele vai entrar em anestesia. E eu não tenho o dia inteiro para ficar hidratando ele. Né, eu não tenho um período de 4 horas para fazer balanço hídrico positivo, otimização da fluidoterapia, né, balanço hídrico neutro e depois balanço hídrico negativo, que é o principal fluxograma, guideline, né, de fluidoterapia na terapia intensiva. Não tem esse tempo, eu preciso colocar o animal na mesa. Então, muitas vezes a gente entra com bicarbonato em acidose severa, porque a anestesia ela vai piorar essa acidose, com a depressão respiratória, enfim. Tá? Então, a reposição é feita através do bicarbonato. Gente, quando for em milimol, o bicarbonato é 8,4%, 1 milimol é 1 ml, tá?
Então, essa quantidade já vai dar em ml, do bicarbonato a 8,4%, ok? Então, é 0,3 vezes o peso do animal. Importante descontar, se o animal for obeso, tá? Tem que descontar. Vezes o déficit de base. O déficit de base normal em cão e gato é de 0 a menos 5. Né? Em Cornell, a Universidade de Cornell fala em gato de 0 a menos 8. Mas aí lá a gente levava em consideração de 0 a menos 5. Então, lá na Unesp, para eu não causar, estou fazendo bicarbonato, que é uma base, para não causar alcalose metabólica iatrogênica, ou seja, eu que causei, e lembra que a alcalose é difícil de reverter pelos sistemas tampões, certo? O que a gente fazia? A gente corrigia para menos 5, que é o, né, de 0 a menos 5. Era raríssimo a gente corrigir para 0, situações muito específicas. Depois que vai ficando R2 bobão, sem medo, acaba corrigindo para 0. Mas agora, no particular, estou muito mais cauteloso. E não tive oportunidade de trabalhar com gasometria, mas eu não corrigiria para 0 de jeito nenhum, tá? Então, calculando para o déficit de base menos 5, né, pode ser feito o volume total de bicarbonato, em 15 a 30 minutos. A velocidade importa, vocês lembram que eu falei? Eu já vou falar para vocês por que a velocidade importa, e muito. Se o cálculo for feito para o BA igual a 0, repor 1/3 ou a metade do volume. Né? Você vai fazendo até ser o mínimo possível de bicarbonato. Vocês entenderam o déficit de base? Por exemplo, está lá na minha gasometria, menos 15. Eu quero corrigir para menos 5. Menos 15, menos 5, dá 10. Não importa o sinal. Então, o que eu vou pôr aqui? 10. Entenderam? Beleza? Então, como eu coloquei, a reposição do bicarbonato é uma terapia emergencial e nunca deve ser feita de forma isolada, tá? Os critérios ali que a gente utilizava normalmente. É importante, pessoal, isso eu vou falar muito. Eu vou repetir até vocês me xingarem. A reposição de bicarbonato na acidose respiratória, ela nunca é feita, tá? Nunca, nunca, nunca. Escreve aí no seu caderninho, todo mundo, escreve no bloco de notas. A reposição de bicarbonato na acidose respiratória nunca é feita, ok? Ah, minha PCO2 está 80, vou fazer, meu pH está 7,1, vou fazer bicarbonato. Se tiver bicarbonato, a grande chance do paciente é a óbito, ok? Vou explicar o porquê. Quando você administra bicarbonato, independente aqui se é rápido ou devagar, né, eu tenho uma acidose respiratória. Se eu tenho um acúmulo, o animal está hipoventilando, ou seja, ele está hipoventilando, tem uma acidose respiratória, né? Está hipoventilando, a minha PCO2 está alta. Se está hipoventilando, gente, não é à toa. Lembra que eu falei dos quimiorreceptores, no seio carotídeo e no seio aórtico, e no centro do bulbo, né, no bulbo centro respiratório? Se ele está hipoventilando, e nem esses mecanismos de tá deixando ele hiperventilar, é que alguma coisa está muito errada, vocês concordam comigo? Daí, se eu vou lá e faço bicarbonato, quando ele tampou no IOH+, ele forma ácido carbônico, né? O aumento do ácido carbônico, o que a hemoglobina fala? Opa, muito ácido carbônico. Eu vou hiperventilar, vou diminuir a afinidade, né? Dissociá-la em CO2 e água. Esse CO2 em excesso, como que ele seria eliminado? Pela hiperventilação. Eu não consigo hiperventilar. Para onde que esse CO2 em excesso vai? O CO2 ele é extremamente difunde muito fácil pelas membranas das células. Ele passa a barreira hematoencefálica, causa uma acidose paradoxal do sistema nervoso central, e isso leva a parada respiratória e morte. Tá? Então, nunca faça bicarbonato de sódio na acidose respiratória. Ah, mas ele tem um distúrbio misto. Não importa. Acidose respiratória é tratar a causa base. Tá bom? Anotaram isso aí, né? Então, agora a gente vai para a alcalose, né? Eu falei de todas as principais causas de acidose metabólica, agora a gente vai para a alcalose metabólica. E a principal causa, campeã, vou mostrar uma gaso. Ai, caramba, dei spoiler. Foi mal. Eu ia perguntar para vocês o que vocês achavam que era. Mas, enfim, vou mostrar uma gaso e principal causa, tá? Duas causas de alcalose metabólica. Ou o veterinário fez bicarbonato em excesso, causou iatrogênico, ou vômito em excesso por alguma causa. Então, aqui no caso,
o paciente ele está vomitando, né? E o vômito ele é rico em ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Ou seja, ele está perdendo cloro, ele está perdendo hidrogênio. E tem um detalhe: o bicarbonato, pessoal, ele é secretado, perdão, pelo pâncreas ali na porção inicial do duodeno. E ele é titulado através da passagem do suco gástrico do estômago para o intestino. Então, conforme vai passando o suco gástrico, vai secretando bicarbonato para ir tamponando já direto. Porque imagina suco gástrico ir para o intestino, que é bem mais sensível que o estômago, né? Se eu tenho perda de suco gástrico, esse bicarbonato não vai ser titulado. E daí o pâncreas vai secretar o bicarbonato e esse paciente vai absorver no intestino delgado, principalmente esse bicarbonato. E daí ele vai entrar em alcalose metabólica. Tá? Por que hipoclorêmico? Porque eu perco cloro e aumento o bicarbonato. Ou seja, eu estou perdendo um elemento ácido e aumento um elemento base. Tá? Uma coisa que esqueci de falar, é equilíbrio ácido-base, tá? Não ácido básico. Básico não é nada, vocês estão vendo, né? É ácido-base, ok? Então, ocorre essa perda, né, de cloreto e esse aumento do bicarbonato. Isso eu já falei. Qual que é o tratamento, Wesley? Vamos lá. Vou falar para vocês. E se eu tenho um paciente que está vomitando e com diarreia? Já dei esse exemplo, né? Mas é um exemplo muito clássico. Ele perde bicarbonato pela diarreia e está vomitando. Quem que tá... São dois distúrbios de efeito antagônico, né? Então, você vai olhar a gás, muitas vezes o pH está normal, tá? Mas o ideal, então, tratar os dois, né? Inibir o vômito e tratar a desidratação, principalmente, no caso da diarreia. Estou falando de hipoclorêmica, né? Eu falei de hiperclorêmica. Como eu vou saber se o cloro, aquele valor de cloro é o real ou não? O cloro, pessoal, ele é titulado junto com o sódio, né? Lembra que um é um íon alcalinizante e o outro é um íon acidificante. Então, para eu saber se a hipocloремia ou a hipercloremia é verdadeira, eu tenho que fazer essa seguinte conta. O cloro corrigido é igual ao cloro mensurado, você vai pegar o cloro que deu na gasometria, vezes 146, que é uma constante, dividido pelo sódio, que foi mensurado lá na gasometria. Esse valor vai ser o valor do cloro real. Daí você vai ver se ele está com hiper ou hipocloremia. E em gatos é a mesma coisa, só muda a constante, tá? Constante 156. Não existe valores de correção de cloro em cavalos e bovinos, tá? Só em cães e gatos. Beleza? Tô acabando, tá? Acidose respiratória, né? Como que funciona a acidose respiratória? Independente da causa, qual é o mecanismo? O principal mecanismo é pelo aumento do CO2, pelo aumento da PCO2. Ou seja, a acidose respiratória está aumentando o PCO2, então CO2 tem a ver com ventilação, não com oxigenação. Claro, se a ventilação estiver muito prejudicada, aí eu vou ter um problema na oxigenação. E eu vou mostrar para vocês. Tudo na vida, gente, flui do lugar de menor pressão para o lugar de maior pressão. Quando eu estava na residência, saía da residência, lugar de maior pressão, ia para o bar, no lugar de menor pressão, certo? Essa é a tendência natural da vida. A gente sai do lugar de maior pressão e vai para o lugar de menor pressão. E os gases funcionam exatamente igual. O gás, para sair do alvéolo, né, ele está numa pressão menor do que o gás no capilar. Aqui no caso do oxigênio, a pressão é basicamente a mesma, né? Mas aqui, ó, pode ver que a pressão venosa de oxigênio é bem menor do que a pressão alveolar. Então, ocorre essa troca, né? O oxigênio do alvéolo vem para o capilar, e daí aqui a pressão é a mesma. É a mesma, certo? No caso do CO2, o CO2 ele difunde 20 vezes mais por membrana do que o oxigênio. Então, notem que a pressão do CO2 aqui no vaso, na veia,
é maior, né? Então, ele não vem, é ligeiramente maior, entretanto, a difusão entre eles, a difusão do CO2 é muito mais fácil do que do oxigênio, né? E daí o CO2, ele sai do capilar e vai para o alvéolo. Se eu tenho um aumento do CO2 por hipoventilação, ou seja, tem um aumento do CO2, ou seja, tem uma acidose respiratória, vai aumentar, lembra que o alvéolo é um lugar fechado, então aumenta a pressão de CO2. Quem que vai diminuir? É a pressão de oxigênio. Se minha pressão de oxigênio diminui, o oxigênio vai passar do alvéolo para o vaso? Não. Tá. Ele não vai passar. Então, o que acontece quando eu tenho uma hipoventilação severa, ou seja, um aumento da PCO2 severa, eu tenho hipoxemia, né? E essa hipoxemia é a do tipo 2. A do tipo 1 é a hipoxemia quando eu tenho algum problema na difusão alvéolo capilar, né? Ou eu tenho algum tipo de atelectasia, e a atelectasia tem 3 tipos. Vou entrar ao mérito, tá? Então, quando eu aumento muito a pressão de CO2, eu diminuo a pressão arterial de O2 e daí ele não passa, né, para o sangue arterial, tá? Entenderam isso? Beleza. Então, aqui para mostrar para vocês de forma matemática, né, como isso ocorre. Aqui é a fração inspirada, né, pressão barométrica, no caso, pressão ao nível do mar, 760, pressão de água, não precisa se atentar. A pressão alveolar de CO2, aqui está 40. Então, aqui eu tenho uma relação de 110, tudo normal, certo? Tudo funcionando. Se eu tenho uma hipoventilação, eu tenho uma PA CO2 de 80, por exemplo, pressão PAzão, né? Uma pressão alveolar de CO2, 80. Matematicamente, gente, respirando ar ambiente, perdão, está mudando por conta do meu mouse. Respirando ar ambiente, que é 21%, a PAzão, a pressão alveolar de oxigênio, ela cai. E se ela cai, ela não consegue ir para o lugar de maior pressão. Eu acho que eu falei ao contrário no exemplo do bar, né? Falei que do lugar de maior pressão ia para o de menor pressão. Aqui é o contrário. Por exemplo, se eu tenho a PAzão O2 70, ela não consegue vencer a pressão da artéria de 100. Então, ela não consegue passar para cá, entendeu? Então, aqui, a pressão daqui tem que ser maior. Ah, não, falei certo. A pressão daqui tem que ser maior para ela ir para o vaso. Lugar de maior pressão, lugar de menor pressão. O caminho inverso não ocorre. Então, quando ela baixa, ela não vai para a arteríola, e daí o paciente fica com hipoxemia. Olha o que acontece se eu suplemento oxigênio. Aqui o oxigênio é 100%. A minha PAzão O2 vai para 620, mesmo com o meu déficit ventilatório, né? E daí, no caso, se aqui está 620, maior pressão para menor pressão, eu corrijo a minha hipoxemia. Ah, Wesley, sempre vai corrigir? Não. Se você suplementar oxigênio e não corrigir, você tem um grave problema de shunt pulmonar, tá? Atelectasia pulmonar grave. Pode ser por um pneumotórax, pode ser por uma infusão pleural, pode ser por um hemotórax, biotórax, enfim. Que as causas, tá? Muito mais difícil você pegar a depressão do centro bulbar, caso de trauma crânioencefálico, tem animal que para de respirar, mas não para o coração, e daí provavelmente a gente faz eutanásia, né? Não vai voltar a respirar nunca. Algum problema operador, né? O anestesista que não sabe ventilar, ou o animal que não permite a ventilação, ou o intensivista que não sabe ventilar. Não é que não sabe, muito forte falar isso. Não está conseguindo, por algum problema. Problemas neuromusculares, né? Tem o déficit de ventilação. Obstrução de via aérea. Quem faz isso aqui, gente? Pug, essas desgraças. Bulldog, inglês e francês. Todos eles, né? O inglês é o pior, tá? Todo braquicefálico tem obstrução de via aérea. Inclusive, se você é veterinário, tem CRV, e comprar um braquicefálico, você perde, tá? Eu vou fazer mandar um e-mail pro conselho, porque tem que perder mesmo, porque, gente, não dá. Então, colapso external, desculpa quem tem, mas toda vez que eu vejo um roncano, eu faço uma contenção para coletar um sangue, um animal fica cianótico, eu realmente não consigo entender como manter um animal desse.
A gente está tão sufocado usando máscara, você imagina eles sufocados a vida toda pelo palato mole, principalmente, né? Por hipoplasia de traqueia. Então, no caso aqui, colapso, estenose de traqueia, laringoespasmo, né? Traumas, hernia diafragmática, aqui essas causas eu já falei. Doença pulmonar. A pneumonia, ela causa hipoventilação em estágio avançado, tá? Em estágio inicial, ela causa hiperventilação, o animal tenta compensar. Edema pulmonar, né, e tumor, que é o mais triste, que não tem nada a ser feito. Tumor, metástase pulmonar, principalmente mastectomia, tumor de mama, é bem complicado. E a alcalose respiratória, o animal hiperventila, né, então ele elimina muito CO2, certo? Então, hipoxemia, dependendo da causa, o paciente hiperventila, né, se for uma causa, uma hipoxemia do tipo 1, ou seja, tem um shunt, tem uma atelectasia por compressão, vamos supor, tem um estômago dilatado, o animal está com muita dor, está fazendo aerofagia o dia inteiro, está com o estômago dilatado, comprimindo o diafragma. O animal vai hiperventilar, tá? Vai hiperventilar porque ele tem alvéolos que estão sendo comprimidos, ele tem atelectasia por compressão. E daí os alvéolos estão funcionando, ele vai tentar aumentar ali a troca gasosa, daqueles alvéolos que funcionam. Então, hipoxemia, né? O animal hiperventila, pneumonia, fase inicial para vocês, estresse, hipertermia, estresse térmico, dor, ansiedade, esse termo nem utiliza mais, né, septicemia, mas na sepse pode ter, doença hepática, prenhez. A prenhez, eu não lembro o mecanismo, tá, pra ser bem sincero, por que a progesterona causa hiperventilação, mas a gente percebe que para induzir, se você quiser colocar uma fêmea na cesárea em ventilação mecânica, dá um trabalhinho, você tem que fazer, às vezes, um propofol a mais, né, às vezes nem compensa. Alterações neurológicas, né, infecção, respirador mecânico, de novo, o anestesista hiperventilando. Muitas vezes a gente erra o ajuste do volume corrente. Ah, o animal, sei lá, a gente faz, ele é obeso ou ele é magro demais, e daí isso, o pulmão, ele não emagrece ou fica gordo, né? Então, às vezes a gente erra ali, que é o volume corrente calculado em ml por quilo. Esse pode causar uma hiperventilação, uma hipoventilação, tá? Volume minuto elevado, no caso de frequência, principalmente frequência respiratória elevada. Ventilação protetora, por exemplo, no caso de uma SARA, um exemplo, tá? Então, agora as referências, só para vocês passarem o olho. Gente, precisa saber referência de cabeça? Na minha opinião, não, tá? Todos os professores falam que sim, para mim não. Eu gosto de usar o meu cérebro para coisas pensantes. Eu já tenho umas limitações. Então, a gente já fica cansado no dia a dia, né? Anestesia muito no dia a dia. Então, eu gosto de usar o meu cérebro para coisas pensantes, né? Por que escolher tal fármaco ou o outro? Agora, para eu saber valor de referência, eu vou ficar forçando meu cérebro. Quero ver você lembrar o valor de referência quando estiver na sua sexta anestesia do dia, né? Ou no seu sexto paciente do dia. Não lembra não, tá? Então, tenham sempre em mão os valores. Isso aqui, vocês vão ver que varia muito de literatura, que eu peguei essa referência aqui, tá? Esse valor aqui é o que a gente usava na Unesp. De Cornell, que nem eu falei para vocês, é até -8. Isso aí depende da população estudada, né? O N que foi estudado, os gatos de lá são diferentes dos nossos gatos. Aqui os valores de referência, né, dos eletrólitos. Bom, finalmente vamos ao que interessa, deixa eu ver o horário. Vocês me dão mais 10 minutinhos? 10, 15 minutinhos? 8h30, acho que 8h30 eu consigo acabar. Essa é a parte boa, é o passo a passo que a gente falou, né? Está no nome da palestra, tem que falar o passo a passo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma gasometria, tá? A gente vai olhar pela temperatura corrigida, certo? Primeira coisa, gente, pH, tá? Você coleta aí uma gasometria, tem um monte de número aí, certo? Eu vou olhar o pH. O pH está 7,51. Eu tenho uma alcalose ou tenho uma acidose? Tem uma alcalose. Então, escreve aí no seu caderninho, alcalose, certo? pH é de 7,35, 7,45 aproximadamente. Tem uma alcalose. E agora, essa alcalose, ela é respiratória ou ela é metabólica? Qual que é o nosso parâmetro metabólico?
é o bicarbonato. Qual que é o nosso parâmetro respiratório? A PCO2. Neste caso, o paciente, ele tem uma alcalose metabólica, certo? Opa, esse mouse é muito ruim, preciso comprar um novo. Ele tem uma alcalose metabólica, entretanto, o CO2 também está ligeiramente baixo, né? 33, de 35 a 45. Então, ele também tem uma alcalose respiratória. Agora, qual que vocês acham que vão impactar mais, né? No pH, um bicarbonato de 18 a 24 está 26, ou uma PCO2 que baixou, né, 2 milímetros de mercúrio, né? O bicarbonato, tá? Então, esse paciente, ele tem uma alcalose metabólica, e agora a gente vai descobrir por que ele tá com alcalose metabólica. Vamos olhar os eletrólitos. Qual que é o tipo que eu falei? De alcalose metabólica, a principal é a hipoclorêmica, certo? Então, a alcalose metabólica e hipoclorêmica é uma das principais, né? Olha esse cloro, certo? Olha o cloro, tá baixo, né? Dependente da espécie, tá? Tá baixo, embaixo. Ah, esse cloro baixo é real? Muitas vezes não. Vou fazer aqui o cloro corrigido, porque o sódio também está baixo, né? Lembra que eu falei que um depende do outro para ser, eles têm um equilíbrio entre eles? Então, o cloro corrigido é igual ao cloro mensurado, se bem que aqui eu não sei a espécie. Vamos supor que é um cão, vezes 146, dividido pelo sódio mensurado, que é 110. Deu 98 o cloro. Tá baixo ou não tá? Tá baixo, tá? É espécie. Exceto no equino, que daria normal. Cangato está baixo. Então, a hipocloремia é verdadeira. Então, tem uma alcalose metabólica hipoclorêmica, com uma, no caso aqui, lembra que eu falei para vocês que é difícil o animal hipoventilar para compensar? Então, ele não está compensando, ele tem uma alcalose respiratória também, né? Então, ele tem um distúrbio misto de efeito aditivo. Ah, mas por que ele está com a PCO2 33? Pode ser por dor, estresse, né? O animal está... Talvez ele nem esteja hipoventilando, ele nem esteja hiperventilando, está normal, só pela temperatura mesmo ali. Mas, então, é uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Adianta eu saber isso sem saber a clínica do paciente? Não, né? Não adianta porcaria nenhuma, tá? O que esse cachorro tinha? Tinha corpo estranho e obstrutivo. Ele vomitava em jato. Se ele vomita em jato, o suco gástrico, que é o suco gástrico, ácido clorídrico, perdão, me deu um branco. O ácido clorídrico está sendo jogado para fora. Olha quem também está baixo. O potássio. Por que o potássio está baixo, gente? Como é que é a principal forma de a gente ganhar potássio? Boia, certo? Comer. O potássio ele precisa ficar no estômago para ser absorvido. Se o animal está vomitando em jato, ele vai ter hipocalemia também. Wesley, como que eu trato para entrar com esse animal em anestesia? Aí que vem a sabedoria de você saber a composição dos fluidos das soluções cristalóides, né, dos coloides. Nesse caso, vale a pena usar Ringer com lactato? Na minha opinião, não. Por quê? O Ringer lactato, ele é pobre em cloreto e sódio. Ele tem os níveis, ele é o mais equilibrado com o plasma sanguíneo. Se eu tenho uma deficiência de sódio e cloro, eu vou entrar com a solução fisiológica. O NaCl é 0,9%, que é uma solução que não é fisiológica. Ela tem níveis de sódio e cloro muito maiores do que os níveis do plasma sanguíneo. Nesse caso, esse animal está precisando, né? Esse animal está precisando. Então, a gente faz a reposição volêmica com a solução. Muitas vezes o animal também que está com corpo estranho obstrutivo, ele está hipovolêmico, muitas vezes até hipotenso, porque ele perde muito fluido. Então, eu faço a hidratação, faço uma hidratação agressiva nesse paciente, ou seja, bolos, prova de carga, com uma solução fisiológica, tá?
a fim de subir o sódio, subir o cloro, corrigindo o cloro com elemento acidificante, eu corrijo o pH, né? E o cloro, e daí diminuo o meu bicarbonato também. Esse bicarbonato é uma resposta compensatória. Pô, estou perdendo cloro, o que meu rim vai fazer? Né? O rim vai aumentar a reabsorção de bicarbonato. Certo? Entenderam? Muito legal, né? Bom, eu acho incrível. É sério, eu queria ter um aparelho, dormir com um aparelho de gasometria no meu colo. Colo no meu travesseiro. Essa gás aqui, gente. Ah, uma coisa que eu esqueci. Tem uma venda aqui. Essa gasometria é arterial ou venosa, pessoal? Alguém arriscar um chute, eu mando um chocolate pelo endereço. Que cerveja não pode, né? Sim. Essa gasometria, ela é venosa ou ela é arterial? Uma dica. Dá uma dica de ouro já. Eu sou ansioso, né? Nem espero vocês pensarem. Olhem a PO2. PO2 40, certo? Vocês lembram lá da fisiologia que a nossa pressão arterial de oxigênio é de 80 a 120? E a nossa pressão venosa de oxigênio é de 35 a 45. Né? É muito similar à nossa pressão arterial de gás carbônico, certo? Ou seja, essa gasometria é venosa, tá? Provavelmente jugular. Ah, é sempre interessante coletar de vasos centrais, não periféricos, principalmente por alteração do lactato. Vocês já ouviram falar de síndrome compartimental. Se eu fizer um garrote num membro, coletar a gaso ali da veia cefálica, coletar da jugular, o lactato vai ser o mesmo? Né? Os eletrólitos vai ser o mesmo, o CO2 vai ser o mesmo? Provavelmente não, tá? Então, o pessoal da clínica, da cirurgia, ficava bem puto com a gente quando a gente falava, gente, gaso tem que ser de vaso central. Mas tem que ser mesmo. A gente lutava lá para coletar, lutava bastante, errava muito, todo mundo erra, difícil coletar animal estressado, tem que ser de vaso central, tá bom? Artéria, se for coletar de artéria com animal acordado, eu evitaria a artéria femoral, uma artéria muito importante, se você levar uma contaminação ali, um trombo, uma embolia, né, pode matar o animal. Então, eu coletava da podal dorsal, tá? Entenderam? Ó, o N-gap normal, né? Lactato normal, provavelmente esse animal não tem acidose ureica, não tem ureia creatina aumentada, esse animal não tem cetoácidos, né? Segunda gasometria, pessoal. Essa gasometria arterial ou venosa? Deixa eu ver o chat se alguém me responde. Tenta responder pelo chat. Essa gasometria que eu mostrei é arterial ou venosa? Boa, Vitória. Victória. Muito bem. Arterial, exatamente. E Victória, esse animal está respirando ar ambiente ou não? Já que você respondeu. Olha o valor. Ah, eu tirei para ver o chat. E tem gente que tem vergonha, né, Gabi? Daí eu abri o chat, mas assim, se vocês estiverem abertos a falar pelo áudio, para mim tá ótimo. Ó, Victoria, esse valor tá alto, não tá não? Lembra que eu falei que era de 80 a 120? Tá 278. Então, esse paciente estava suplementando o oxigênio, tá? Esse paciente estava suplementando o oxigênio, e esse paciente, ele, eu vou falar o que é, e daí a gente vai discutir a gás. Esse paciente é um equino com cólica, estava durante a anestesia, tá? Então, ele está em acidose, certo?
pH 7,27. Qual acidose, Wesley? Vou olhar o parâmetro metabólico. Isso é um passo a passo, tá? Olha o pH, parâmetro metabólico, o parâmetro ventilatório. Parâmetro metabólico, bicarbonato, 23,2. O do cavalo é ligeiramente mais alto. Deixa eu ver o bicarbonato do cavalo. Não pus, mas é de 26 a 30, tá? Nossa, eu jurava que tinha posto bicarbonato do cavalo. Ah, tá aqui, ó. 24 a 30, perdão. Então, o bicarbonato está normal, né? Opa, não é uma, não é uma acidose metabólica. Mas aí eu olho só o bicarbonato? Não. Vou lá no parâmetro respiratório, 50,6 de CO2. Gente, eu não sei se vocês têm noção o quão difícil é ventilar um cavalo em decúbito dorsal. E o aparelho que a gente tem lá é um dos melhores do mundo, é o Mallard. É a melhor marca que é importada. Ele não vaza absolutamente nada, eu consigo mandar até, eu não lembro quantos centímetros de água ele manda. Ele só não faz pipe, de resto a gente consegue ventilar muito bem os cavalos. Só que mesmo em decúbito dorsal, é muito difícil, porque ele tem a telectasia por compressão. Todas as vísceras abdominais, e você sabe que o cavalo tem metros e metros de intestino, caem sobre o diafragma. E para expandir esse tórax, é bem difícil, né? Principalmente se o cavalo tem algum distúrbio, tem um acúmulo de gás muito importante. Às vezes, na indução, eles ficam cianóticos, por conta da depressão respiratória, né? Então, é muito difícil você vencer esse peso e fazer com que a caixa torácica, lembra que eu falei que CO2 é caixa torácica, tá? É ventilação. E fazer com que essa caixa se expanda. Então, provavelmente aqui no meu capnógrafo, que é a ET, a fração expirada de CO2, estava em torno de 40, 42. Né? Em cães e gatos, o gap é de 3 a 5. Em cavalo, não tem essa relação. Então, muitas vezes a gente via 12, às vezes 15 de diferença. Tá? Então, eu estava me esforçando bastante para evitar a acidose respiratória, pode me ter certeza. E cavalo, gente, eles têm muita hiperlactatemia quando tem cólica. Por N fatores, não vou entrar em detalhe, mas um deles, a alça ou víscera carcerada ou torcida, principalmente torcida, é foda. Né? Quando ela torce, você praticamente obstrui o fluxo sanguíneo, certo? Metabolismo anaeróbio, lactato. Quando você distorce, gente, que a gente tem a síndrome compartimental, o animal descompensa muito, o lactato sobe muito. Tá? Tanto que o lactato é um fator de prognóstico em equinos e com cólica. Então, o lactato estava alto. Então, eu falei para vocês que ele tem uma acidose respiratória, né, por conta do decúbito, e também ele tem uma acidose lática, ou seja, uma acidose metabólica normoclorêmica, né, que o INO-GAP está aumentado. Valores de cavalo é menor, tá? Então, normoclorêmica mesmo, tá? Porque o sódio está um pouquinho embaixo também. Nem preciso fazer a conta aqui para ver que, lembra que eu falei que é até 90, de 98 é o mínimo, mas o sódio diminuindo também, tá? E o cavalo com cólica, né, pode estar em anorexia, principalmente cavalo que tem refluxo gástrico, lembra que a gente passa sonda nasogástrica, né, essa sonda nasogástrica, o cavalo vai perdendo potássio, não está sendo absorvido. Então, ele entrou com hipocalemia e a gente repousa no transoperatório, tá? Então, eu tenho um distúrbio misto, né, de efeito sinérgico, de efeito aditivo, ok? Essa PO2 está relativamente boa. O ideal a gente esperaria 300 a 500, mas para cavalo 278 está bom. Tá? Depois eu explico para vocês uma outra oportunidade. E a última gasometria, isso aqui é para mostrar uma gasometria normal, não tem nada, tá? Quis colocar, isso aqui é a glicemia. Isso é um gato obstruído, que eu dei muita sorte, porque gato obstruído normalmente vem com hipercalemia, né? Lembra que eu falei? Obstrui, acidose urêmica e hipercalemia, né? E, consequentemente, o CO2, o pH vem baixo, o animal vem em acidose, e a PCO2, o gato, ele não compensa, tá? Não compensa hiperventilando. Não compensa, não adianta. E essa gase venosa, né? Imagina coletar uma gase arterial de um gato acordado, olha, se alguém coletar, meus parabéns. Isso é uma gase normal, tá bom?
provavelmente a tutora percebeu que o gato parou de urinar e logo trouxe. Então, não teve tempo desse gato ter repercussão na vida dele. Esse é o melhor tipo de tutor. Tá certo? Eu tenho um monte de casos, se vocês quiserem, a gente pode interpretar juntos. Eu só não lembro a clínica de todos, mas eu tenho um monte de casos. Entenderam o passo a passo? Então, última vez para a gente encerrar. Opa, quase encerrei. Olha o pH, fala se é acidose ou se é alcalose. Olha o parâmetro metabólico, que é o bicarbonato. Olha o parâmetro ventilatório, respiratório, que é o CO2. Logo em seguida, eu vou para o anion gap e depois eu vou para o lactato. Que o lactato, a acidose lática, eu consigo classificar, porque eu tenho o anion gap e o lactato. Né? Entenderam? Isso é o básico da hemogasimetria, tá? Depois tem várias outras coisas que eu posso falar. Como que o déficit de base é calculado, como que a gente faz o cálculo dele de acordo com as proteínas, com a albumina principalmente, o quão os eletrólitos impactam no equilíbrio ácido-base, porque o nome completo é equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico. Se fosse dessa aula, primeiro que eu acho que seria comer bastante arroz com feijão ainda para falar tudo. Mas se vocês toparem uma aula mais avançada, eu sento a bunda na cadeira e a gente faz um negócio legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, dois momentos da residência, né? Isso aqui foi... A gente estava em quarentena já, deu trabalho pra caramba com a Nossa Jabuti. Ela estava muito mal clinicamente, tanto que a melhor jugular delas é a direita. E daí rolou na esquerda. E daí eu fiquei muito feliz pra ver, né? E aqui o urso, eu não era o anestesista responsável, na verdade tinha vários anestesistas. Eu nem lembro quem foi o responsável nesse urso. Eu lembro que foi a primeira vez que eu entubei um urso de óculos, mas aí eu tirei uma fotinha, né? Óbvio. E daí, se qualquer dúvida, podem mandar no meu Instagram e no meu e-mail, tá? Fiquem à vontade para perguntar, quiserem ver mais gaso, ou quiser ver outra hora também, já são o quê? 8h37. Vocês escolhem, eu tenho uma pastinha com um monte de gaso, a gente pode ver, tá? E tem uma pergunta no chat. Hum, Olha, que eu saiba, eu nunca ouvi falar sobre isso, viu, Cris? Lá a gente fazia a correção independente da via de coleta, tá? Então a gente coletava, fazia a temperatura, e na verdade quem faz a correção é o aparelho, né? Porque o aparelho, ele pede para você colocar a temperatura do paciente e ele faz automático. Então eu acho que depende, Cris, do aparelho que você está trabalhando, né? No nosso caso lá, independente da via de coleta, a gente fazia a aferição da temperatura assim, tá bom? Não sei te falar o mecanismo certinho, tá? Mas eu acredito que a temperatura ela interfere no metabolismo, né? Tanto que quando a gente está hipertérmico, o metabolismo aumenta e a quantidade de CO2 aumenta, certo? Então, eu acredito que esse valor de temperatura seria para ajustar os gases, né, a PO2 e a PaCO2, e a PCO2. Mas isso são vozes da minha cabeça, tá? Então, do N1. Se ele tem aumento de CO2, normalmente o distúrbio é primário, né? Lembra que eu falei que os quimiorreceptores do centro do bulbo e do seio aórtico e carotídico, eles não deixam a gente hipoventilar, né? É igual, fica segurando sua respiração. Uma hora você vai ventilar. Para se matar segurando a respiração, acho que não tem como. Me lembro, não tem como. Mas por eu, tem bronquite, né? Acho que dá, mas assim, uma pessoa normal, não dá, porque esses quimireceptores não deixam, né? Então, o gato, se ele tiver com CO2 alto, ele tem um problema primário. O que é muito comum em gato hipoventilando? Desculpa, hipoventilando. Linfoma, né? Causa infusão pleural. FIV-FeLV, PIF, se não me engano. Tem trabalhando agora com uma veterinária muito gente boa, que está fazendo especialização em felinos, então
ela conversa comigo todo dia, a gente conversa sobre essas coisinhas. Inclusive, ela e uma estagiária que me ajudaram com os slides, elas falaram que estava muito feia, mas daí elas arrumaram para mim, agradecer elas. Então, no caso se eu tenho o CO2 aumentado, eu tenho um distúrbio primário, tá? Ó, como o gato compensa o aumento de CO2, se não pela respiração ofegante? Então, aumento de CO2, o distúrbio é primário, normalmente, tá bom? Parabéns pela palestra, muito obrigado. Não, não faz sentido, porque, no caso, por exemplo, calma aí, vamos colocar, se você está usando a NaCl 0,9%, que é a solução de cloreto de sódio, né, os íons cloretos, ele é extremamente acidificante, tanto que eu até esqueci de colocar na palestra, eu que eu coloquei de acidose metabólica hiperclorêmica, uma causa é diarreia, né? Se perde bicarbonato, o cloro fica alto. Qual que é a outra causa que o veterinário pode causar? Excesso de solução fisiológica. Né? O veterinário vai lá, deixa o soro aberto, tudo bem que é rapidamente compensado, mas tem animal que não tolera, né? Essa hipercloremia. Então, no caso, se você tem uma acidose, eu tenho que classificar essa acidose, e muitas vezes quando você usa uma solução, um cristalóide, você está tratando a causa base, né? A maioria das acidoses, no caso, o que eu mais via na rotina é a acidose lática, tá? A acidose por desidratação é diferente de hipovolemia, tá? A gente começa com desidratação e depois hipovolemia, né? Desidratação, hipovolemia e acidose urêmica a gente tinha muito lá na UES Botucatu, a gente fazia muito gato obstruído, muito, muito, muito mesmo. Então, quando você corrige a perfusão, você inibe o ácido lático e daí você corrige a acidose. Ah, Wesley, eu tenho uma acidose lática ferrada, fodida, e eu não tenho ringalactato na clínica. Faço NaCl? Faz. Tá? Faz sim. É melhor você... Ah, Cris, uma boa pergunta. É melhor você voltar, fazer com que esse animal perfunda, tanto pela acidose quanto pela lesão celular, né, gente? Quando o animal não perfunde, a gente tem lesão, certo? Por que o anestesista é tão preocupado com a pressão arterial na anestesia? Porque é um método indireto do débito cardíaco, bem indireto, bem longe mesmo, mas a gente não monitora débito, tá? Então, a gente tem que voltar à perfusão. Então, se você tiver só solução fisiológica na clínica, eu tenho um animal em acidose metabólica, ele tá com diarreia. Pô, ele tem acidose, mas vai fazer cloro. Mas aí, provavelmente diarreia, ele perdeu o bicarbonato e ele está em acidose lática. Então, eu tenho que restabelecer essa perfusão, tá? No caso da fórmula do Inum Gap, eu já me perguntei isso também, porque, por exemplo, se eu aumento aqui, né, eu aumento aqui é menos, né, eu teria que diminuir. Só que ânion é carga negativa. É negativo com negativo dá positivo. Lembra disso? Ele fica negativo com negativo dá positivo, por isso que aumenta. Eu já perguntei isso uma vez pro professor Francisco. Fez sentido para você? Ah, tá. Beleza. Vocês gostaram, gente? Foi muito longa. Pode falar aí o que vocês acharam. Foi simples? Vocês acharam difícil demais? Não sei, às vezes para algumas pessoas é o primeiro contato, né? Então, às vezes, assim, toma uma água, não estuda mais hoje não, ainda mais que são 9 da noite. Depois entra, dá uma lida em outro dia. O de Bartola é o livro mãe, né, do equilíbrio ácido-base e hidroeletrístico, tá? É a Bíblia. Então, estudem pelo de Bartola, estudem aos poucos, tá? Eu criei uma barreira, na verdade, eu nunca criei uma barreira porque foi o primeiro assunto que eu tive paciência para estudar. Eu quero virar especialista numa noite, eu pego para estudar, por exemplo, FAST, abdominal torácico, quero ser o pica do FAST numa noite estudando ali, tenho muita ansiedade. Então, esse tipo de estudo, quando é um grau de dificuldade, tipo ecocardiograma, que é algo que a gente estudou um pouco no R2 ali na pandemia, mas eu ainda uma curva de aprendizado muito devagar, entendeu?
Então, peguem aos poucos, e se quiserem outros exemplos de hemoglobimetria, eu passo para vocês, a gente discute, tá bom? Então é isso, pessoal. Com certeza. Esqueci de falar isso. Desculpa interromper, só a última coisa. Quando a gente vê um palestrante, né, a gente acha que aquele palestrante domina aquele assunto, né? Tipo, e daí a gente fala, putz, eu não sei nada, né? Gente, toda vez que eu vou falar de equilíbrio ácido-base, eu tenho que voltar. Por mais que eu volte mais rápido que vocês, eu tenho que voltar a estudar, tá? Todo palestrante. O cara que eu mais admiro é o professor Francisco, por exemplo, lá na Unesp, e a Natasha, que é a veterinária contratada. Eu tenho certeza que antes de dar uma palestra, pode ser qualquer assunto, eles dão uma lidinha antes, tá? Então, ainda mais em pandemia, que a tendência nossa é sempre se cobrar e nunca agradecer, né, as coisas. Então, fiquem tranquilos, tá? A gente sempre estuda antes de uma anestesia difícil, antes, né, de olhar. Às vezes eu pegava gás, eu ficava olhando para ela 5 minutos. Tomava um café, depois voltava, não conseguia, porque tem muitos. Nem falei para vocês, mas tem distúrbios antagônicos que eu tenho que, para eu saber se é compensatório ou não, tem que fazer alguns cálculos. Isso demora, entendeu? Então fiquem tranquilos, tá, em relação a isso. E agora, encerrei, Gabi, a minha parte. Pode pôr aonde vocês quiserem, gravar, pode, se quiser slide eu passo, se quiser literatura, pode pôr aonde for, só, pode pôr aonde for, tá bom? Beleza. Ah, lista. Boa noite, viu? Obrigado. Boa noite.